Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, nossa, uma história rara e muito profunda. É um depoimento que veio direto do plano espiritual, sabe? A jornada de um espírito chamado Gabriel. E como que isso começou? Bom, foi com um pedido. Durante uma daquelas sessões de canalização, foi feita uma busca por mais clareza, por um entendimento maior sobre um assunto que, puxa, é muito delicado para todo mundo. A pergunta foi bem direta, sem rodeios. Vocês poderiam compartilhar a história de alguém que tirou a própria vida? A ideia, sabe, era sair um pouco da teoria, né? Era ouvir uma experiência de verdade, na esperança de ter um novo tipo de entendimento sobre isso. E olha, a resposta veio. E não veio como uma teoria, sabe? Nenhuma daquelas explicações super abstratas. Veio de uma forma muito, mas muito mais poderosa. Veio como um testemunho contado em primeira pessoa. É aí que o relato dele começa. A consciência que se manifestou se apresentou como Gabriel, e ele estava ali, pronto para contar sua história. Então, para a gente entender a decisão que o Gabriel tomou, a gente precisa voltar lá no começo, sabe? Refazer o caminho que ele percorreu aqui na Terra. E foi um caminho que, aos pouquinhos, foi ficando cada vez mais escuro. Essa linha do tempo aqui, ela mostra bem os pontos-chave, né? Primeiro, a ausência do pai lá na infância. Depois, ele foi criado por uma mãe que, na melhor das intenções, querendo o proteger, acabou super protegendo e isolando ele. Aí, com 16 anos, começou a bater aquela pressão da vida adulta, sabe? Uma revolta com a realidade dele, e tudo isso foi crescendo até chegar aos 19, quando ele terminou a escola e se sentiu, poxa, completamente sem perspectiva nenhuma. E o que é interessante de notar é como tudo isso foi se somando, uma coisa em cima da outra. Não foi só um problema, entende? Era a pobreza extrema, a dificuldade de fazer amizades, de interagir, aquela revolta crescendo contra a situação material dele e talvez o pior de tudo, esse sentimento avassalador de que ele era incapaz. Para ele, o futuro parecia um beco sem saída, um muro mesmo. E aqui, nossa, nas palavras do próprio Gabriel, a gente vê exatamente o momento da virada, o ponto de ruptura. É a descrição perfeita do que ele sentia por dentro, desse isolamento que levou ele a tomar aquela decisão. Uma decisão que, como ele mesmo conta, não veio da coragem, mas sim de uma falta de esperança total, absoluta. Bom, isso nos leva para a segunda parte da história dele, a escolha que ele fez. Ele acreditava de verdade que aquilo seria a solução para a dor dele. Mas era uma escolha baseada, como ele mesmo ia descobrir da pior forma, numa grande ilusão. Olha só que forte isso. Aqui a gente vê o abismo que existia entre o que ele esperava que ia acontecer e o que de fato aconteceu. De um lado, a expectativa, o fim de tudo, silêncio, alívio da dor. Do outro, a realidade. A consciência continuou, só que num estado de confusão total, de tormento, e ele continuava ligado à casa, ouvindo o choro sem parar da mãe dele. Então, o ponto central do relato dele é esse: a fuga não deu certo. O sofrimento não acabou, pelo contrário, ele continuou, mas de uma forma diferente. Se transformou num tormento que ele nunca poderia ter imaginado. Ele conta que passou um tempo que para ele pareceu uma eternidade, completamente perdido, confuso. Os próprios pensamentos viraram uma prisão, sabe? Ele ficava revivendo aquela dor, de novo e de novo, num ciclo sem fim, sem nem entender direito o que tinha acontecido. Depois desse longo período, ele conta que meio que acordou num lugar, um lugar estranho, controlado por outras consciências. E lá ele foi, nas palavras dele, condicionado. Foi treinado para atuar como um obsessor. A ideia era usar a frequência de dor dele para influenciar outros jovens aqui na Terra que estivessem passando por algo parecido. A ignorância dele sobre como as coisas funcionam no plano espiritual foi a arma que usaram para manter ele preso, submisso. Mas olha só, mesmo no fundo do poço, na escuridão total, uma pequena faísca de desejo por algo diferente pode mudar tudo. E para ele, para o Gabriel, essa faísca estava ali, prestes a acender uma esperança. Enquanto ele estava nessa situação toda, nessa servidão, ele começou a perceber uma coisa diferente. Eram como portais de luz branca. Ele não fazia ideia do que era aquilo, mas ele via outras consciências passando por eles. E isso despertou nele uma vontade e um desejo profundo de saber o que tinha do outro lado. Até que um dia, ele teve uma oportunidade e conseguiu. Atravessou um desses portais e foi resgatado. Ele foi levado, foi acolhido na comunidade Pena Branca, que, segundo o que ele conta, é um lugar espiritual dedicado a ajudar na recuperação e no estudo de consciências que passaram por situações como a dele. E é a partir daí, dessa jornada toda do sofrimento extremo até o resgate,
que o Gabriel finalmente começa a entender o porquê de tudo. E aqui a gente chega na essência do depoimento dele, que são as lições que ele aprendeu no meio da escuridão. A primeira lição, e talvez a mais básica de todas, é: a vida não termina com a morte do corpo. A consciência continua. A existência, os sentimentos, tudo continua. A segunda lição bate de frente com o motivo que o levou a fazer o que fez. Ele aprendeu que o sofrimento não desaparece quando a gente foge dele. Tentar fugir da dor não acaba com ela, só leva ela para outro lugar, para outra realidade, e muitas vezes de um jeito ainda mais forte. E aí a gente chega na conclusão final dele, a grande lição. A de que o caminho da evolução é a vida. A experiência aqui na Terra, com todas as dificuldades, não é um erro, não é um castigo. É o caminho. É o processo para o crescimento, para a evolução da consciência. O depoimento termina e a gente entende que é um processo, né? Não acabou. O Gabriel continua em recuperação, ele está estudando, está trabalhando, não teve uma cura mágica, mas agora ele entende, ele tem as ferramentas para continuar na jornada de evolução dele, valorizando a vida como ela é, o caminho. E a história do Gabriel, no final das contas, deixa uma reflexão muito profunda para a gente. Se a vida é o caminho, a pergunta que fica para todo mundo é: como é que a gente encontra a luz mesmo nas passagens mais escuras da nossa própria jornada?